do que uma colaboração mais efetiva na compreensão do texto, como eu gostaria inicialmente, né? Até refiz a leitura depois da não ter apresentado na semana passada, né? Consegui refazer a leitura mais uma vez, mas não que tenha significado grandes mudanças, né? Então, só para relembrar, é o primeiro capítulo, está em vermelho ali, Sujeitos do Sexo, Gênero e Desejo, do livro Problemas de Gênero, da Judith Butler. E aí, esse primeiro capítulo é dividido em 6 sessões, né? Não numeradas, aí eu que numerei aí, eu acho, não lembro. Mas o foco agora vai ser nessa sexta, então, linguagem, poder e estratégias de deslocamento, após a discussão dos colegas das 5 sessões anteriores. E aí eu senti falta na última sessão também da gente visualizar quem são, né, as autoras citadas. Porque Foucault e Lacan, todo mundo já viu, né, imagens rodando por aí, mas eu imagino que as duas, só quem estuda mesmo as questões de gênero para conhecer. Ou era ignorância minha, né? Mas à esquerda é a Monique Wittig, imagino que seja assim que se pronuncia, por ser francesa, falecida já há algum tempo, e a Lucy Irigaray, também belga-francesa, ainda viva, né? Então, é uma fotinha das duas aí para a gente, né, ter esse recurso visual, eu acho sempre importante para mim. Bom, daí, 2 destaques que eu queria fazer, eu tentei fazer uma breve pesquisa sobre a relação aos estudos culturais e autorização queer. Não avancei muito também, né, mas me parece, assim, que tem certos entrelaçamentos, né. Me parece que autores se citam mutuamente, né, pelo menos a Stuart Hall cita com frequência a Butler e outros pensadores do gênero. Muitos aqui têm familiaridade com o Hall, né? Então, com frequência aparecia o feminismo como uma perversão da concepção moderna de sujeito, entre outras, né? E também o pensamento de Freud, também, que vai atravessar o pensamento da teorização queer para, de alguma maneira, superar ou se aliar para compor suas teorias. Então, há uma certa troca entre esses campos, né, entre a teorização queer e os estudos culturais. Achei um artigo especificamente que falava alguma coisinha sobre isso, mas acho que seria um tema interessante para maiores investigações. Mas o que mais me chamou a atenção, assim, né, com esse somente um capítulo da Butler, então pode ser que eu me arrisque aqui falando isso, mas ela tem um estilo de escrita bem parecido com o do próprio Stuart Hall, esse sim, né, que a gente já leu muitas vezes aqui, que é trabalhar no conceito sobre rasura. Então, ela traça alianças temporárias o tempo todo ao longo do texto dela, né? Sempre expondo mesmo, literalmente, as críticas e trazendo à baila, né? Trazendo para a dança muitos pensadores e sempre enunciando, assim, a parcialidade do pensamento que ela concorda e a parcialidade que ela apresenta problemas, né? A partir de outros autores ainda. Então, é uma leitura um tanto quanto difícil, né? Você vai tendo que sentir mais ou menos os vários problemas que ela apresenta, é uma introdução bem, assim, bombástica, no sentido de talvez apresentar ali os incômodos dela de muito tempo, assim, né? Então, eu tô louco para ver o resto do texto, quando ela começa, talvez, a apresentar algumas propostas. Só mais ou menos lá no final da introdução, que me parece que ela afirma categoricamente mais alguns trechos que eu trouxe destacado aqui para a gente discutir, para ver se vocês concordam com isso. Então, o modus operandi de trabalhar dela, né, eu achei muito parecido com o do próprio Stuart Hall, que também faz esse diálogo, né, sobre rasura o tempo todo, né, se articulando e se contrapondo aos autores que ele trabalha, né. Achei isso bem parecido. Bom, e aí, né, ela começa essa sexta parte apresentando os limites do que foi trabalhado até ali, né? Então, ela apresenta essa ideia da metafísica de um sujeito, né? Essa ideia moderna da concepção de um telos, um sujeito universal,
como uma crítica que atravessa todo o campo do feminismo até então, né? Levando em consideração a data em que o texto foi publicado. E ela faz todo um diálogo, então, né, entre principalmente essas duas autoras, né, o Wittig e a Irigaray, e utilizando também Foucault, para mostrar que, ainda que trate de aspectos performativos, ou que adentre a questão da linguagem, que é o mote desse sexto ponto aqui, os feminismos produzidos até então mantêm a ideia de um sujeito humano, né, de alguém como o local da ação. E esse local, então, seria uma remanescência metafísica do pensamento, né? Um pensamento ainda não radicalizado no pós-estruturalismo, na filosofia da diferença, um pensamento em processo, né? Já discutindo questões importantes de gênero, mas ainda, mesmo que em uma pequena medida, preso na ideia de uma agência do sujeito consciente. Tá? Bom, então esse trecho aqui é para iluminar o quanto ela contrapõe as duas, né? Então, nesse trecho ela diz que, para Wittig, a linguagem é um instrumento ou utensílio que absolutamente não é misógino em suas estruturas, mas somente em suas aplicações, né? Então, é uma não generificação da linguagem, por exemplo, né? A linguagem seria uma ferramenta, né? Quase que uma perspectiva estruturalista da linguagem, né? Como um modo de utilização que produz, então, efeitos que seriam misóginos, machistas, né? Enquanto que para Irigaray, muito mais radical, é o oposto, né? Então, seria a própria linguagem, né? Então, seria misógina, né? Então, para Irigaray, a possibilidade de uma outra linguagem ou economia significante é a única chance de fugir da marca do gênero, que para o feminino nada mais é do que a obliteração misógina do sexo feminino, né? Então, teria que ser uma profunda fuga dessa linguagem machista, né? Enquanto Irigaray busca expor a relação ostensivamente binária entre os sexos, como um ardil masculinista que exclui por completo o feminino, Wittig argumenta que posições como a de Irigaray reconsolidam a lógica binária existente entre masculino e feminino e reatualizam uma ideia mítica do feminismo. Então, ou seja, ao afirmar que toda a linguagem ela é misógina e machista, acaba criando um pensamento altamente polarizador, né, contestador, e acaba voltando, então, para essa natureza feminina para além da produção cultural, né, como se tivesse um feminino a ser atingido, como se tivesse um feminino puro que devesse ser buscado para além da construção linguística, essa, então, machista, misógina, etc., né. Então, ela vai contrapondo essas duas, e aqui eu confesso, né, então, sintam-se à vontade para fazer intervenções a todo momento, porque é o que eu entendi de uma avaliação, né, de uma interpretação da Butler sobre essas duas, né, então, se de alguma forma que eu ou a própria Butler estamos sendo injustos, né, nessa compreensão, e de que se alguém tiver leitura nessas feministas, que nos ajude aqui na conversa, tá? Bom, e mais algumas implicações, então, dessa mítica feminista, né, dessa local feminino puro, que seria também um modo de pensar o sujeito moderno, né, trocando ali a consciência, a razão, né, o telo científico lá né, dos filósofos europeus modernos, né, trocando por uma consciência feminina, né, então ela traz mais algumas consequências, né, vou ler aqui. A ficção linguística do sexo, argumenta ela, é uma categoria produzida e disseminada pelo sistema da heterossexualidade compulsória, num esforço para restringir a produção de identidades em conformidade com o eixo do desejo heterossexual. Né? Então, aqui acho que ela vai já trazendo, né, alguns argumentos e aí aquele modus operandi da Butler que eu havia dito, né, como ela vai trazendo pedaços do pensamento das autoras que interessa para ela, né, e esse seria um interessante, me parece que ela vai carregar isso mais para frente, que vai desatrelar, né, a produção
da linguística da categoria gênero, né, com o desejo sexual, né, e como a linguagem vai condicionando o desejo heterossexual, né, o modo de realização do sexo heteronormativo a partir da linguagem. Então, ela pega essa crítica da Wittig e diz assim: ao empreender uma crítica política da genitalidade, Wittig parece desdobrar a inversão como prática de leitura crítica, valorizando precisamente aspectos da sexualidade não desenvolvida designada por Freud, e inaugurando efetivamente uma política pós-genital. Então, política pós-genital, que mais para frente a Butler vai apresentar as suas próprias restrições a esse pensamento, seria a ideia de uma sexualidade não atrelada, né, ao órgão genital, né? Então, seria a grande contribuição da Wittig para a discussão, que até esse momento a Butler parece, pelo menos na minha leitura, levar como um avanço na discussão, e na sequência, né, se eu entendi corretamente, ela vai apresentar aí alguma restrição a isso daí. E daí começa, né, o questionamento de Butler, já logo no slide seguinte, já vem isso daí, né? Então, para mim, né, tem um questionamento da Butler que ainda é contemporâneo aqui, né? Então ela vai dizer assim, será que essa é a única leitura possível de Freud, né? Será que a única maneira de compreender Freud é a partir de uma concepção heteronormativa, né, de um pensamento falocêntrico, de uma concepção de linguagem que inevitavelmente condiciona o desejo ao modus heterossexual, né? Então ela questiona, e parece que ela, né, aí fica com o grupo 2, né, a discussão que ela vai empreender, me parece, a partir do segundo capítulo, é esse resgate do pensamento psicanalítico, né? E eu trago também alguns trechos no final aqui da discussão, me parece que é esse o caminho que ela leva, né? Então, ela diz assim, será que essa é a única leitura possível de Freud? E em que medida a prática de inversão de Wittig estará comprometida com o modelo de normalização que ela mesma busca desmantelar? Em outras palavras, se o modelo de uma sexualidade antigenital e mais difusa serve como alternativa singular e de oposição à estrutura hegemônica da sexualidade, em que medida não estará essa relação binária fadada a reproduzir-se interminavelmente? Que possibilidades existem de ruptura do próprio binário oposicional? Então, é assim, é como se criar um pensamento para contrapor a produção freudiana seria, né, somente uma inversão do polo, né? Seria somente criar uma outra dicotomia, né, uma outra forma, né, e eu acho que a palavra-chave aqui é como alternativa singular. E aí eu pensando em cima do que a Butler escreve, né, não vou dizer que é isso que ela quis dizer, mas me parece aqui que é a ideia de trabalhar com múltiplas ferramentas, né? Então, ao trabalhar na contraposição ao pensamento misógino como uma única outra possibilidade, o resultado final é uma contraposição que só produz um outro binarismo, né? E logo também acaba funcionando como um cerceamento da multiplicidade, né? Então, ainda que a gente busque, né, durante toda a obra dela, uma produção butleriana, assim, uma solução butleriana, isso aqui já me parece um indício que ela vai fazer o que todos os filósofos da diferença fazem, né? Que é apontar as desconstruções, mas não colocar muita coisa no lugar. Então, talvez já tenhamos que nos libertar desse anseio de encontrar uma resposta única, né? Talvez a questão seja discutir estratégias múltiplas, né, no combate a qualquer moralização da diferença, né? Bom, ela afirma ainda, né, que há um telos da sexualidade humana, né, a partir desse pensamento invertido da questão psicanalítica, né, e essa frase aqui eu achei bem interessante, né, então, assim, o status de proibição primária na teoria lacaniana opera mais eficazmente e menos contingentemente do que a noção de prática reguladora em Foucault, ou do que a descrição materialista de um sistema de opressão heterossexista em Wittig. Então, essa frase aqui, ela me pareceu bem provocativa, e a leitura que eu faço dela é a seguinte:
que Lacan, com todas as suas restrições, né, falocêntricas, fornece, né, uma explicação menos, né, contingente e logo mais eficaz para pensar do que Foucault e a própria Wittig, né? Então, é claro que a gente sabe, né, que todos os pensadores nietzschianos, o que eles menos querem é encontrar uma explicação universal, totalitária, né? Logo, é perfeitamente condizente com o modos, né, de pensar de Foucault. Todavia, não dá para negar essa provocação dela, no sentido de que o que acaba sendo, né, o discurso mais repetido, o que é mais eficaz, né, para circular e para promover certos efeitos, né? E ela vai dizer que Lacan consegue uma produção maior, né? Produção no sentido Foucaultiano aqui de operação e consegue circular, né? E aí o Itig também acaba falhando nisso na medida em que ela busca um telos da sexualidade humana, né? Um local que seria, né, puro e livre da opressão heterossexista, né? Como se fosse função das feministas buscar como escapar, né, dessa opressão heterossexista, um local, um fora, né? Um fora, né, desse local que acaba gerando aí aquilo que a gente falou anteriormente, né, que é a produção do mítico feminino, né, do local feminino por excelência, o local feminino que atravessa todas as mulheres, etc, né? E aí, eu, como exemplos para citar como é complexa essas questões, né, eu recomendo, né, não que eu vá explicar aqui os filmes, é só para ajudar, assim, a provocar, o filme Moonlight e as próprias, né, depois que o Vitor me enviou um vídeo essa semana das irmãs Wachowskis, né, então, por quê, né, assim, para quem esse filme Moonlight, sem dar spoiler, porque é muito bom, recomendo, mas a criança, ela é gozada, assim, né, sofre bullying, né, enfim, tiram sarro dela desde muito pequenininha, devido à pobreza, devido ao abandono da mãe, né, que é uma prostituta, etc. E um dos xingamentos é bicha, 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 né? E a criança passa a infância toda, né, preocupada com essa questão, né? Por que que estão me chamando disso? O que que é isso, né? Então, mais de uma vez no filme mostra ela encucada com isso, né? Com essa ofensa, né? E na adolescência, né, já na escola e tal, já longe né, desses xingamentos, esse jovem tem uma experiência homossexual, né? O filme não é sobre isso, né? O filme é sobre desenvolvimento pessoal, mas um pensamento estruturalista lacaniano, por exemplo, vai buscar uma ligação direta de causa e efeito, né? Então, quanto a produção linguística vai, né, causando certa, né, desenvolvimento como se houvessem etapas do desenvolvimento, né? Então, trazendo para a educação física, seria lá as etapas de Galahu, né? Então, você, né, sai das habilidades motoras básicas e passa para, né, e vai produzindo certas estruturas que explicam, né? Então, um lacaniano, né, assim, não manjo nada, absolutamente nada de psicanálise, mas dentro desse argumento que eu apresento, provavelmente ele ia procurar certos causa e efeito na produção da sexualidade desse jovem, né? E as irmãs Wachowski, por quê, né? Porque também poderia produzir qualquer espécie de telos a partir da biologia, né? Ou então a partir das pressões culturais, porque se já é raro encontrarmos pessoas transgêneras, né, que se assumem, principalmente agora tem ganhado mais espaço, mas ainda é um certo tabu social, qual a chance, né, de dois diretores extremamente famosos, bem-sucedidos, e ambos passam pela mesma angústia, pelo mesmo processo, pelas mesmas mudanças, se tornam, então, as irmãs Wachowski, né? Então, possivelmente, uma explicação que tenha por detrás um telos, né, uma explicação desenvolvimentista da sexualidade humana, iria procurar esses elementos que explicariam, então, né, de uma forma universal esse processo de transformação. Bom, aí eu anotei aqui uma pausa para falar de Lacan e do currículo cultural, mas não sei, talvez seja deixar melhor para o final, para o bate-papo, né? Que é uma coisa que é um tema que eu julgo extremamente importante, mas pensando agora aqui, eu acabei de, né, de
melhor terminar esse capítulo aqui de uma vez, para depois entrar nessas discussões. Mas o que eu queria dizer é que Lacan, né, vai atravessar o pensamento do Hall atravessa o currículo cultural, então são coisas, julgo eu, que nós estamos ali nas zonas limítrofes, né, de produção enquanto coletivo, para pensar, né, o currículo. E aí, né, eu coloquei assim, será que a Butler começa a apresentar indícios do seu trabalho, então, né, então, porque até então ela vinha apresentando só essa discussão com as autoras, né, então aqui eu senti que ela começa a afirmar certas coisas, né, começa a apresentar, assim, o caminho que ela pode ir ao longo do livro, lembrando que isso é uma introdução, né. Então, a apropriação feminista da diferença sexual, escrita em oposição ao falocentrismo de Lacan, a partir de Irigaray, ou como sua reelaboração crítica, tenta teorizar o feminino não como uma expressão da metafísica da substância, mas como uma ausência não representável, produzido pela negação, que estabelece a economia significante por via da exclusão. Como repudiado e excluído dentro do sistema, o feminino constitui uma possibilidade de crítica e de ruptura com esse esquema conceitual hegemônico. Né? Então, ela está apontando, né, e me parece que ela vai na linha, né, da Irigaray e vê potência nisso, ainda que critique esse local, né, do feminino puro, a possibilidade da circulação de novos códigos, né, de novas ideias, de novos discursos, né, de novos símbolos, justamente para romper com uma estrutura linguística que nega o feminino, que produz o feminino pela negação, né, pela não representação. Aí na página 61, sempre as páginas estão do lado, tá, pessoas? Eu não estou falando, peço perdão, né, esqueci de mencionar, mas vocês perceberam que tem a página aqui do lado, tá? E se vocês quiserem, eu posso voltar, ir mais devagar, etc. Bom, então, a construção de uma identidade sexual coerente, em conformidade com o eixo disjuntivo do feminino masculino, está fadada ao fracasso. Então, eu senti aqui que, pela primeira vez no livro, ela começa a afirmar certas coisas, né? Então, o que ela está dizendo é que não há, né, coerência entre a identidade sexual dentro desse eixo disjuntivo do feminino e masculino, né? Então, ela está negando esse binarismo, né, que infere que determinados corpos têm que praticar sexo de determinadas maneiras. As rupturas dessa coerência por meio do ressurgimento inopinado do recalcado revelam não só que a identidade é construída, mas que a proibição que constrói a identidade é ineficaz. A lei paterna não deve ser entendida como uma vontade divina determinista, mas como um passo em falso perpétuo a preparar o terreno para as insurreições contra ela. Então, isso aqui é muito legal, essa frase é bem impactante, na medida em que, ao negar qualquer telos humano, qualquer explicação que tente criar identidades fixas, o que ela está fazendo, né, é justamente criar a trincheira onde virão os ataques, né, dessa construção meramente teórica e cultural, né, e quase sempre reacionária e proibitiva do diverso, né, limitadora da diferença, etc., né. Então, e é legal que essa trincheira não é necessariamente a gente aqui no banco acadêmico, né, discutindo certas coisas. Muito pelo contrário, né, a academia muitas vezes pode ser o local de reforço dessas estruturas. E eu estou pensando quem vai romper com isso é quem vivencia qualquer outra forma de existência que não seja aquela limitada por um suposto discurso da lei paterna. Né? Bom, então eu senti aqui nesse ponto do texto que ela começa a afirmar um pouquinho mais, né? E aí, né, eu coloquei aqui, seria uma aliança provisória com Lacan? Porque vejam lá esse modus operandi da Butler de se aliar a certas coisas e outras não, e promover alianças temporárias, né, na criação do seu pensamento, né? Que é, teorizando com Deleuze e Guattari, né, o fazer filosófico é justamente isso, né, é traçar alianças e compor uma geofilosofia a partir, né, das suas articulações. Entretanto, chama atenção para a escrita dela também, né, o quanto ela escreve, né, detalhadamente
aquilo que ela se alia e aquilo que ela não se alia. Ainda que isso para um leitor, né, de capacidade limitada soe bem confuso, assim, porque você se perde um pouco nesses caminhos que ela traça, tá? Então, essa frase é interessante por quê? Porque me parece uma aliança provisória com Lacan. Ela diz assim: a crítica psicanalítica dá conta da construção do sujeito e talvez também da ilusão da substância na matriz das relações normativas de gênero. Né? Então, ele está dizendo aqui que as pessoas que criticam a psicanálise, né, apontam, então, esse sujeito, essa ilusão, né, da substância moderna, né, essa consciência moderna do sujeito. Em seu modo existencial materialista, o Wittig presume que o sujeito, a pessoa, tem uma integridade pré-social e anterior a seus traços de gênero. Né? Então, o indivíduo, né, ele teria algo que seria anterior a essa inserção cultural. Por outro lado, a lei paterna, em Lacan, assim como a primazia monológica do falocentrismo em Irigaray, aquela que faz a inversão do lacanismo, né, e acaba criando uma outra dicotomia, não falocêntrica, mas, sei lá, vaginocêntrica, não sei que nome daria para isso, levam a marca de uma singularidade monoteística, talvez menos unitária e culturalmente universal do que presumem as suposições estruturalistas. Então, o que eu entendi, né? E aí está aberto para discussão, me ajudem, por favor, né? Me parece que ela está dizendo que os estruturalistas não souberam utilizar todo o potencial do pensamento lacaniano. Que talvez essas estruturas, não a estrutura realidade, o pensamento que, né, que trabalha com supostas estruturas. Talvez ele não seja tão universal, mas nem por isso descartável, tá? E aqui é por minha conta e risco. O que eu entendi desse trecho ainda que ela discorde do caráter universal das estruturas, ou seja, ela não se alia aos estruturalistas, né? Talvez por isso que no segundo capítulo ela vai trazer Lévi-Strauss, né, que é talvez um dos maiores estruturalistas, para dialogar, o próprio Althusser também. Mas o que ela está dizendo aqui é que talvez o modo de pensar desses estruturalistas, se você não entendê-lo como uma cientificidade, que é uma característica do pensamento estruturalista, buscar as regularidades científicas, né, buscando aí uma aproximação das ciências hard, né, das ciências duras, que possuem leis, etc. Né? Então, os estruturalistas buscavam as estruturas da realidade a partir das ciências sociais que pudessem ser estáveis o suficiente para fazer inferências de análise. Né? Então, eu não acho que ela está concordando com isso, em hipótese alguma, mas ao mesmo tempo, me parece que ela chama atenção para o quanto esses estruturalistas desconsideraram os próprios efeitos, né, do pensamento que eles criaram. Tá? Então, eu escrevi aqui, talvez uma aliança provisória com Lacan. Não sei, eu acho que o restante do livro talvez responda isso. E aí traz Foucault também, né, novamente para apontar uma análise Foucaultiana forte no pensamento dela, mas que também vai haver ali uma cisão, porque não dá para você pensar com Lacan e com Foucault ao mesmo tempo, ou pelo menos não dá até a Butler criar o pensamento dela, né? Então diz assim, Foucault que, ao afirmar que sexualidade e poder são coextensivos, refuta implicitamente a postulação de uma sexualidade subversiva ou emancipatória que possa servir livre da lei. Então, assim, não tem nada fora, né? Em Foucault não tem nada fora do fora, né? É claro que lá o pensamento é do fora porque ele é pensado, não é nesse sentido que eu estou trazendo fora. Não tem nada que escape, né? Não tem nada fora das relações, não tem nada fora das relações de poder, das relações produtivas. Não tem um lugar a ser emancipado, né? Que é típico do pensamento moderno, esse local de escape, né? Essa emancipação da consciência alienada, né? Ou esse escape da heteronormatividade a partir de uma feminilidade pura, né? É típico do pensamento moderno buscar esse telos. Então, ele está dizendo aqui que não tem nada disso.
E ela diz assim: podemos insistir nesse argumento salientando que o antes e o depois da lei são modos de temporalidade discursiva e performativamente instituídos, invocados nos termos de uma estrutura normativa que afirma que a subversão, a desestabilização ou deslocamento exigem uma sexualidade que de algum modo escape das proibições hegemônicas a pesarem sobre o sexo. Para Foucault, essas proibições são invariáveis e inopinadamente produtivas, no sentido de que o sujeito, que supostamente é fundado e produzido nelas e por meio delas, não tem acesso a uma sexualidade que esteja, em algum sentido, fora, antes ou depois do próprio poder. O poder, ao invés da lei, abrange tanto as funções ou regulações diferenciais jurídicas, proibitivas e reguladoras, como as produtivas. Ou seja, então, a produção de sexualidade são diversas, estão imersas em relações de poder, mas elas não têm esse local, né, que você possa estrategicamente fugir da disputa, né? Então, não há, o poder não é negativo, o poder não é ruim. O poder age no sentido de produzir coisas, né? Quem estabelece valor é o humano demasiadamente humano, né? Então, são as perspectivas valorativas que atribuem aos efeitos do poder características de bom ou ruim. Mas isso é sempre uma perspectiva valorativa, né? Enquanto que o poder é o poder produzindo, é o poder agindo, né? É o poder dentro da sua capilaridade, encontrando resistências e produzindo efeitos, né? Então, ela apresenta o argumento Foucaultiano, né? Só que daí ela dá um. Então, eu coloquei uma observação assim, porque daí ela parece que ela não quer esse argumento também, ela não aceita esse argumento, ainda que ela trabalhe com Foucault o tempo todo, né? Então, aí vem o trecho que eu extraí, que eu tive essa sensação que ela faz uma crítica às feministas Foucaultianas, por exemplo, né? Que daí há uma tradição grande de feminista Foucaultiana que vai trabalhar dentro dessa ideia aqui que eu anunciei aqui do poder em Foucault. Talvez a mais destacada delas no Brasil seja a Margarete Hago, né? Tem aquela Priscila Vieira também, tem a Rita, esqueci o sobrenome agora. São todas elas feministas Foucaultianas, que daí o trabalho todo é em expor essas relações de poder, mas sempre não buscando, né, esse fora da sexualidade. Contudo, a noção utópica de uma sexualidade livre dos construtos heterossexuais, uma sexualidade além do sexo, não conseguiu reconhecer as maneiras como as relações de poder continuam construindo a sexualidade das mulheres, mesmo nos termos de uma homossexualidade ou lesbianismo liberados. Então, a acusação que ela faz aqui, a gente tem que lembrar quando ela escreve isso, tá? Porque talvez a produção da Margaret Hago tenha feito exatamente isso, mas o que ela está dizendo aqui é que essa linha feminista Foucaultiana, até então, não tinha apresentado, não tinha reconhecido, não tinha construído, né, uma teoria discursiva acerca sobre como essas relações de poder produzem, então, a heteronormatividade, né? Então, mesmo assim, quando ela diz assim, mesmo nos termos de homossexualidade ou lesbianismo liberados, o que eu entendi é que, ainda que na sociedade, né, civil, assim, não acadêmica, algumas lutas, né, e alguns espaços tenham conquistado, assim, maior, né, favorecimento para uma existência homossexual, uma existência lésbica, academicamente falando, esse caminho Foucaultiano não tinha até então dado nenhuma resposta interessante, né, pelo menos para Butler, tá? E aí eu fico pensando, né, o quanto a gente precisaria de uma feminista Foucaultiana para nos ajudar aqui nesse rolê, né? Então eu senti que essa introdução ela fode bastante com a gente, né? Que ela vai apresentando indícios, né, do texto que você tem que ter muito conhecimento para lidar com isso, né? Bom, mas daí vem um argumento fatal também. Então ela está dizendo que o caminho não é, né, com as Foucaultianas, mas também não é o caminho da biologia, tá? Então tem um trecho aqui muito bom, né? Um trecho que eu me identifiquei demais. Ela diz assim: o retorno à biologia como base de uma sexualidade ou significação específicas femininas parece desbancar a premissa feminista de que a biologia não é o destino.
Porém, quer a sexualidade feminina se articule aqui num discurso da biologia por motivos puramente estratégicos. Lembra aquilo que a gente estava discutindo de estratégia, né? O quanto a estratégia pode, né? O tiro pode sair pela culatra. Quer seja de fato um retorno feminista ao essencialismo biológico, a caracterização da sexualidade feminina como radicalmente distinta da organização fálica da sexualidade continua problemática, né? Então, ela está olhando, imagino eu que ela está olhando tanto para a academia quanto para os movimentos ativistas, né, e militantes, e ela está dizendo que essas estratégias, né, de voltar na biologia para ressignificar e estrategicamente afirmar certas coisas, né, para ganhar espaço, não está sendo uma estratégia inteligente, né, porque o que elas acabam produzindo é uma moralização da diferença, tá, esse pensamento, né, porque é o que? É você pegar o diferente e essencializá-lo, trocando uma moral por outra, né? Combatendo uma moralização heteronormativa, misógina, machista, mas embutindo daí uma outra moralização que a gente não pode nem chamar de feminina, porque muitas mulheres não se reconhecem, né? Então tá aqui o próprio trecho na sequência, né? As mulheres que não reconhecem essa sexualidade como sua, no caso, o lesbianismo, por exemplo, ou não compreendem a sua sexualidade como parcialmente construídas nos termos da economia fálica, então, a mulher que não aceita que ela só pratica sexo da maneira como ela pratica, supostamente por causa do pensamento machista fálico, são potencialmente descartadas por essa teoria, acusadas de identificação com o masculino ou de obscurantismo, né? Então, chegando a níveis bem radicais do tipo, se você não é lésbica, você só pode ser machista, né? Então, tem uma moralização da diferença que é apontado, né? Esse termo não é meu, tá? Eu roubei do Silvio Galo, né? Que é ele que ensina que quando a diferença vira norma, há uma moralização da diferença. Bom, e aí eu encontro aqui uma espécie de conclusão, porque se não é via estratégias, né, de essencialização do feminino, mas também se não é só expondo os meandros, pelo menos para ela, não é expondo os meandros da produção discursiva do poder, o que, que é então, né? Então, para mim aqui tem uma espécie de conclusão aqui, lá na página 65. Ela vai dizer: se a sexualidade é construída culturalmente no interior das relações de poder existentes, então a postulação de uma sexualidade normativa que esteja antes, fora ou além do poder constitui uma impossibilidade cultural e um sonho politicamente impraticável, que adia a tarefa concreta e contemporânea de repensar as possibilidades subversivas da sexualidade e da identidade nos próprios termos do poder. Agora, né, então, me parece que ela está caminhando ali para a conclusão Foucaultiana, mas daí ela diz na sequência: claro que essa tarefa crítica supõe que operar no interior da matriz do poder não é o mesmo que reproduzir acriticamente as relações de dominação. Então, né, não é seguir o barco aí, né, e aceitar passivamente os discursos que se naturalizaram, tá? Bom, não acabei ainda, né, então, aí eu vou apresentar um incômodo, né, que eu senti assim também, né, para discutir com vocês. Então, na parte 67 diz assim: em outras palavras, a unidade do gênero é o efeito de uma prática reguladora que busca uniformizar a identidade do gênero por via da heterossexualidade compulsória. E aí é fácil entender essas conclusões, mais fácil do que entender toda a argumentação, porque é como se nós aqui no grupo já partíssemos do ponto de vista, né, da diferença, pelo menos, né, penso eu que a gente parta desse ponto, no sentido de que a gente tanto tempo estudando coisas pós, ninguém atrela aqui a genitália ao modo de fazer sexo e nem atribui à identidade aceita, né, e construída determinadas características como essenciais, tá? Então, assim, é mais fácil concordar com essas afirmações, né, com essas conclusões, do que até entender o texto construído até então. Qual foi o meu incômodo que eu queria elencar, assim? Eu senti que ela, e aí pode ser só a minha leitura, né? Eu jogo para o debate. Eu senti que ela não se desvencilha de Lacan completamente, né? Que ela não abre mão de uma possibilidade psicanalítica, né? Só que o que ela vai fazer, é claro, é ignorar
construção lacaniana de como essa identificação acontece, né? Então, assim, é claro que ela está fugindo da lei do pai, né? E ela, quando ela traz Foucault para baila, é como se ela apontasse os limites Foucaultianos também, de só presumir que as relações de poder se dão de uma maneira quase que determinista, não sei se é a palavra. Ou seja, como se não acontecesse nada a nível do indivíduo, assim, né, a nível psíquico, e o sujeito fosse meramente o resultado das relações de poder. Então, não me parece que ela aceita completamente isso, daí a não eliminação de Lacan das suas leituras, ao mesmo tempo que ela não nega isso também, né? Então, ela está entendendo, sim, que não há um local mítico de escape, mas que também não é isso só. O próprio Foucault não sabia que não era só isso, né? A gente sabe bem que na última fase dele ele vai procurar as práticas de si. Sabe lá o que ele teria produzido se estivesse vivo. Mas até então, né, ela está trabalhando com qual Foucault, né? Vamos lembrar que boa parte dos últimos livros dele foi traduzido e publicado e bem recentemente. Mas com até o Foucault de então, parece que ela nega o sujeito só como o resultado direto das relações de poder, mas também nega a explicação psicanalítica da lei do pai. Ainda que, para ela, ainda tem alguma coisa em Lacan que salve, né? E aí, para mim, ela vai apontando que respostas que ela vai dar ao longo do livro a partir de umas questões-chave, né? Então, ela faz algumas questões que servem como pistas dos caminhos que serão trilhados ao longo do livro, né? Então, assim, são questões muito boas, eu vou ler aqui. Que tipo de repetição subversiva poderia questionar a própria prática reguladora da identidade? Então, aqui a repetição subversiva, eu estou entendendo tanto a nível linguístico quanto a nível de prática, né? Mas como esse texto aqui fala de linguagem, né? Vamos lembrar que essa última parte aqui é a linguagem, né? Então, quais os enunciados que poderiam subverter os moldes do poder que determinam como uma pessoa deve ser, né? O que poderia ser falado para gerar, né, contracondutas, transgressões, que abre espaço para outros modos de existência? Se não pode haver recurso a uma pessoa, a um sexo ou a uma sexualidade que escape à matriz de poder e às relações discursivas, e aqui ó, a parte que para mim ela trabalha com Foucault, que efetivamente produzem e regulam a inteligibilidade desses conceitos para nós, o que constituiria a possibilidade de inversão, subversão ou deslocamento efetivo nos termos de uma identidade construída? E é curioso continuar usando a palavra identidade, né, que definitivamente não é Foucaultiana, porque também ela nos é cara nos estudos culturais. E talvez, né, não sei, aqui sou eu também me arriscando, né, essa afinidade seja maior do que a gente pensa, dado a número de citações que Hall atribui a Butler, né? Ou seja, né, então a identidade aí, quanto articulação das relações discursivas, né, do circuito na cultura, a partir de Stuart Hall, mas também como uma agência psicanalítica, tá? Escapando, então, da psicanálise enquanto um dispositivo de poder meramente, né? Mas como algo mais que acontece nesses indivíduos para além do efeito do poder. Ou até o que mais acontece diante desses efeitos de poder, né? Então, talvez não seja, né, uma questão de um outro pensamento, mas de uma continuidade do pensamento, né? Bom, aí mais algumas apontamentos, né? Que ela faz algumas afirmações, e aí dá até um certo alívio quando ela começa a afirmar certas coisas e sai né, desse jogo da rasura. E ela diz assim: se as ficções reguladoras do sexo e do gênero são elas próprias lugares de significado multiplamente contestado, então a própria multiplicidade da sua construção oferece a possibilidade de uma ruptura de uma postulação unívoca. E isso é lindo, né? Porque está dizendo assim, é justamente sendo vários tipos de mulher diferente, né? E adotando os vários tipos de comportamento diferente que coloca-se em xeque as regulações, né? Então é um movimento inverso, não é um movimento de entrar numa posição binária e dizer como tem que ser a mulher,
mas justamente brigar pelo direito da mulher ser como ela quiser, né, o tempo todo. E ser as várias mulheres, né, que existem, né. Se você levar isso para o nível mais radical, que é o que eu gosto de, a partir de Nietzsche, Deleuze e Foucault, nem faz sentido mais você usar essas categorias, assim, né. Por isso que Guattari vai dizer que cultura é um conceito reacionário. Aí você vai trabalhar só com agenciamento e diferença, que é o olhar mais micro possível, né? Que foi a saída que eu adotei no doutorado, por exemplo, que eu gosto de estudar, né? E que para mim é mais potente. Mas eu confesso que eu estou curioso para ver o que a Butler vai fazer, né? Porque até então é a ideia de trabalhar com a multiplicidade também, né? Como genealogia da ontologia do gênero, e olha aqui, contraposição da ontologia do gênero. Aqui eu pulei umas duas folhas que ela vai, né, argumentar contra a ontologia do gênero. Né? Então, se a ontologia é o campo filosófico que estuda o ser, né, o ente, ignorar a ideia de uma essência ontológica, mas entender como ao longo dos tempos as relações de poder foram produzindo certos modos de pensar o gênero. Né? Então, é isso que ela pretende fazer nesse trabalho dela, ela anuncia aqui o objetivo dela. Né? Então, como genealogia da ontologia do gênero, a presente investigação busca compreender a produção discursiva da plausibilidade dessa relação binária e sugerir que certas configurações culturais do gênero assumem o lugar do real, real, claro, entre aspas, né, no sentido que vai compondo, né, e consolidam e incrementam a sua hegemonia por meio de uma autonaturalização apta e bem-sucedida. Né? Então, e aqui o casamento com o currículo cultural ele é muito bom, né? Por quê? Porque basicamente todos os princípios do currículo cultural estão ancorados nessa desconstrução. E aí aqui uma breve ressalta, tá? Eu vou só colocar uma curiosidade aqui para a gente, né, jogar no baile, que eu escutei algumas palestras sobre a Butler e algumas críticas que surgem a esse trabalho ontológico, genealógico dela, é que falta o corpo na pesquisa, né? Ela fica falando com teóricos, enquanto que uma pesquisa genealógica Foucaultiana, ela pressupõe o corpo, né? Basta lembrar que Vigiar e Punir abre com uma execução sumária de um patricida, né? Sumária não, né? O contrário de sumário, é uma execução bem lenta e bem agonizadora, né? Horrorosa, de um patricida. Então, não sei, não li o resto do livro ainda, mas uma das críticas que eu ouvi a esse trabalho dela é que não seria um trabalho genealógico aos modos Foucaultianos. Então, é os modos butlerianos, então, né? E tá tudo bem também. Bom, e aí ela mostra a abertura para a multiplicidade que eu havia dito, né? Então, assim, o que que ela pretende fazer? A desconstruir. Por isso que talvez a gente tenha que se furtar do anseio de querer uma resposta. Acho que a curiosidade, ela recai nos modos de trabalho da Butler, não para repetir. E aí eu lembro do Gropa, num colóquio Foucault, onde ele dizia que ele falou lá para um auditório de 400 Foucaultianos que era para a gente esquecer Foucault. Ele falou, acho que tem que esquecer um pouquinho o Foucault. Né? Então o argumento dele era mais ou menos como esse, assim, né? No sentido de não ficar olhando os modos de trabalho de um pensador e aplicá-lo, né, de maneira doutrinária. Né? Então, e não ficar tentando também criar uma escola, né, de pensamento que replique aquele modus operandi ad eterno, né? Então, mas sim se inspirar, né? É claro que daí também, né, assim, para meros mortais, né, professores que só querem entender um pouquinho melhor o mundo, eu acho que copiar as ferramentas deles já está de bom tamanho. Então, o que ela quer dizer com desconstrução que aparece aqui, né? O gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância de uma classe natural de ser. Então, é o circuito da cultura, dos estudos culturais aqui, bem parecido. A genealogia política das ontologias do gênero, em sendo bem-sucedida, desconstruiria a aparência substantiva do gênero, desmembrando em seus atos constitutivos, e explicaria e localizaria esses atos no interior das estruturas compulsórias criadas pelas várias forças que policiam a aparência social do gênero. Né? Então, desconstrução total, característica dos pós-estruturalistas. E aí, certa vez, eu
numa aula do Galo, ele pegou um estudo como exemplo, um estudo histórico, né? E assim, eu perguntei para ele, mas para que serve um estudo arquigenealógico se não é no estabelecimento de uma nova compreensão, né, de como aquilo acontece? Naquele momento não fez muito sentido, mas nessa leitura agora fez mais, né? A única resposta que ele me deu foi que é a abertura para a multiplicidade. Então é um movimento incessante de elaborar outras teorias, outros pensamentos, outras possibilidades. E esse movimento é incessante porque na medida que ele parar, já se naturaliza uma dada relação de poder, né? E aí sempre tem alguém vivendo mal, porque está preso em alguma ideia de outra pessoa. Tá? Então, basicamente, é esse movimento de expor as possibilidades, e não de dizer como as coisas têm que ser. E como você faz isso? Desconstruindo. Né? Ao desconstruir, você já abre para a multiplicidade. Confesso que eu ainda sinto falta de uma proposição de ação, né? Uma esquizoanálise deleuze-guattariana, por exemplo. Mas daí é um problema só meu, né? Bom, e mais uma afirmação sobre a desconstrução diz assim: o sexo não mais visto como uma verdade interior das predisposições e da identidade é uma significação performativamente ordenada. E, portanto, não é pura e simplesmente uma significação que, liberta da interioridade da superfície naturalizada, pode ocasionar a proliferação parodística e o jogo subversivo dos significados do gênero. Né? Então, proliferação parodística, né, no sentido de paródia é uma cópia com humor, né? Então, essa ideia de abrir espaço, né, para potência de vida, para outras formas de ser, né, e ao mesmo tempo que você tira sarro das normas, né, você faz humor dos estabelecimentos da verdade, né, ao mesmo tempo que você ri do machismo, né, ri da heteronormatividade, né, que você ri das normas estabelecidas. E era isso. Passo para o grupo, então. Eu teria uma discussão acerca do currículo cultural e tal. Eu empreendo com vocês aqui ao longo do processo. Posso fazer um comentário rápido? Estão me ouvindo ou não? Eu vou repetir o que você falou ontem, Mário. Tem que pedir autorização? Ah, não, sou de boteco, né? Não tô nessa. Eu, primeiro, acho que dar os parabéns, né, pelo teu esforço, pela tua tentativa de aproximar esse texto, né, para todo mundo ter melhor compreensão, né, gastar o tempo, em vez que você esteja interessado nisso. Acho que uma observação que eu queria fazer é assim, nós estamos fazendo um exercício que, na minha opinião, é uma novidade no grupo, que é compreender a construção, vamos dizer assim, né, do pensamento de um autor. Nós nunca fizemos isso, né? A gente leu o autor e, ao ler o autor, a gente foi tentando compreender as ferramentas que aquele autor vai produzindo para a gente, né? Então, a gente nunca fez esse exercício, o que me parece, primeiro, que não é da nossa competência, né? Eu acho que isso é da competência de quem estuda o autor, mas, por outro lado, é um exercício bastante interessante para a gente entender um pouco mais algumas bobagens que a gente fala ou compreender um pouco mais as coisas que a gente fala, não só as bobagens. Então, por exemplo, né, a gente faz uma leitura, às vezes, de um texto, eu acho que eu vou pegar bem um texto aqui do Tomás Tadeu Silva, lá, se não me engano, está no Alienígenas, em que ele faz uma crítica dizendo assim, né, que para o Foucault a psicologia blá, 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 blá. Aí a gente vai lá ler aquilo, num determinado momento, estamos tentando aprender aquelas ferramentas, aí a gente para e toma aquilo como uma verdade. Sem sequer, né, entrar e tentar entender que crítica é essa, por que disso. Aí a gente só, né, porque Foucault disse isso da psicanálise e acabou. Né? Aí, quando a gente foi, à medida do tempo, avançando, e a curiosidade, né, os estudos de mestrado do grupo, os estudos de doutoramento, né, a curiosidade de cada um, muitos dando aula no ensino superior, e aí precisa se aprofundar mais, porque aparecem perguntas nas aulas que a gente tem que dar conta. Bom, foi acontecendo determinado exercício. Aí você vai entrando um pouco mais. Então, olha que interessante, né? Você foi lá, eu vou pegar a partir da sua fala do Hall, Lacan, Foucault. Então, há um texto, logo após a morte de Stuart Hall, da Marisa Costa, que acredito que seja aquela que faz mais interlocuções com o pensamento dele na educação,
Brasil, há um texto que ela faz um tributo. Se não me engano, o texto chama Tributo, ou Stuart Hall, alguma coisa assim. E aquele texto me marcou bastante, porque ela, como uma estudiosa do Hall, e ela fez, né, trabalhou junto, acho que, né, teve aulas com ele, alguma coisa nesse sentido, ela vai mostrando quem é que influencia o pensamento dele, né? Então ela vai dizer, olha, o Hall, ele é o Hall, ele é o Stuart Hall, ele tem um pensamento, mas o pensamento que vai estar lá em Foucault, em Derrida, em Gramsci, em Bakhtin, em Lacan. Aí a gente fica assim, bom, legal, mas o que é em Bakhtin, o que é em Lacan, o que é em Foucault, o que é em Derrida? A gente não faz esse estudo. Isso, quem vai fazer esse estudo é quem estuda o Stuart Hall. Aí a gente nunca fez isso, por exemplo, para entender o Foucault. Foucault, agora que a gente começou a ler um pouco mais, etc., a gente vai vendo coisas. E uma das coisas que eu vi há um tempo atrás, que me chamou bastante atenção, é que o Foucault, logo menino, né, o Lacan é muito mais velho, né? O Lacan defende as tese doutorais nos anos 30. Né? O Foucault estava nascendo. Então, o Foucault foi um frequentador dos seminários do Lacan. Né? O seminário do Lacan é onde está concentrado as principais reflexões dele, a produção dele. Né? Nos anos 60, quando a obra da História da Loucura é publicada, isso aqui eu estou falando daquilo que eu li sobre, né? Não estava vivendo lá e né, a gente vê nas revistas, essas curiosidades. Quando a obra da História da Loucura é publicada, causa um impacto na sociedade francesa, na psicanálise, na psicologia. Depois ele tem um texto, né, que é sobre psiquiatria, né, tem o Nascimento da Clínica, aquele conjunto de obras que ele escreve no começo, que vai falar sobre a construção dos saberes modernos. O Lacan elogia esse texto. Ele é o primeiro francês a dizer e estabelece uma interlocução. Há um livro, né, que eu sei também que existe, mas por curiosidade também, de alguém, me fala o nome, são dois franceses que eles vão falar, o texto chama-se Lacan, Foucault, aproximações e junções, impasses. Então, assim, Foucault tem questões ali da lacaniana, né? O Hall tem questões Foucaultianas. E o que esse texto da Butler traz para a gente, que eu acho que é importante reforçar, é assim, espera lá, cuidado com essas falas que a gente faz em determinados lugares, que é, né, determinista, você já diz assim, isso aqui é contra aquilo. Calma lá, né? Essa acho que é a primeira observação que a gente tem que fazer, e fazer esse exercício que a gente está fazendo com a Butler. Então, se a Aline, a Kindle, quem for trabalhar com a ajuda das ferramentas da Butler para pensar o currículo cultural, se for avançar na compreensão do pensamento dela, ajuda bastante a entender, né, como esse pensamento é operado. Mas também não necessita ficar, agora vou estudar Lacan, né, a gente não vai ficar estudando todo mundo, que fez todo mundo, porque fica lendo as referências bibliográficas. Né? Quando você termina um texto, tem as referências. Depois de estudar as referências, tem referências. Aí nunca acaba, né? Então, eu acho que esse primeiro alerta que se faz. Aí uma segunda questão que eu acho que é importante pontuar, que essa questão que você colocou, que quando os textos do Foucault são traduzidos, né, quase 15 anos depois da sua morte, que a obra dele é liberada para publicação, então muitos autores que escrevem sobre o Foucault são ou frequentaram os cursos, ou estão lá com ele, mas não tem a tradução, né, não tem uma aproximação, não tem um debate que depois se fez. Eu não estou dizendo que a Butler, nem estou dizendo que é o Hall. Mas estou dizendo assim, ó, ela também vai lá e também ela ali se apropria e ela ali também transgride. Ela ali também extrapola, não transgressão no sentido do Foucault, né, mas ela também extrapola para poder pensar esse com aquele, esse com aquele, esse com aquele, o que se aproxima, o que se afasta, o que tem impasses, o que é possível, para construir o seu pensamento. É a mesma coisa que pensar o currículo cultural. Né? O currículo cultural ele tem ali muitas questões que foram apropriadas numa leitura do momento do Stuart Hall, sem dúvida, né? Porque era o autor que estava bombando no pensamento curricular na época, e também com leituras que a gente já trazia. Aí tem muita leitura de Moreira e Candu ali, que são dois autores que a gente nem lembra mais que existem. Então, tem um monte de coisas que vão construindo esse pensamento que nos fizeram simpáticos, né, que a gente se identificava com aquilo, e aí foi se construindo essa ideia aí que a gente vai chamar de currículo cultural, que eu entendo que esse momento agora, né, com mais profundidade, principalmente após o seu trabalho, o trabalho da Glória, o trabalho do Cleiton, o trabalho do Pedro, né, esses trabalhos estão vindo agora, né, mesmo os trabalhos com o olho polar mais didático, né, que veio com a Nina, que veio com o Ivan, né, que veio com o Arthur, que o Wellington está fazendo, ou, né, o pessoal lá em Campinas também está fazendo, ajuda a gente a pensar mais coisas. Quem sabe a gente parar com a ideia de princípio e esquecer essa ideia de princípio e pensar outra coisa. Quem sabe pensar essas ideias de encaminhamento para além.
né? É esse, acho que é a grande questão. E esse exercício que a gente faz é bastante importante. E só para fazer uma última observação, que você citou, né? Toda hora a gente fica brincando, né, Rubens, com essa questão do Foucault, e o Foucault não apresenta saídas, né? Então, assim, agora que ele morreu, agora não, já morreu faz tempo, né? Mas as leituras todas que se faz, o que eu compreendo, né? E o que eu tomo, como eu leio o rol também, que é possível pensar certas coisas com autores para a gente fazer certas práticas. Então, o rol, ele pega o conceito de identidade, que é um conceito que o Foucault critica. Né? O tempo inteiro o que o Foucault vai escrever, leiam lá o Sujeito do Poder, há uma crítica do problema que é a fixação da identidade. Então, o Hall não abandona esse conceito para mostrar que as disputas são essas. Né? Então, eu estava conversando com a Marina, minha orientanda, porque a professora que você gostaria que tivesse aqui hoje para falar do feminismo Foucault, que é a Luana fez uma crítica na banca dela que não diga trabalhar com conceito de representação. E eu estou batendo uma coisa sim. Porque a representação e a identidade com o Hall ajuda a gente a entender as práticas que acontecem na cultura. Né? E elas estão muito articuladas com aquilo que o Foucault vai dizer, que é do processo normalizador dessas práticas. Né? Então, o que o Foucault mostra é que nós somos produtos, né, dos processos normalizadores das ciências humanas, das ciências médicas, dos morais que, né, se compõem por aí, e ele vai apontar depois as práticas de si, que os gregos faziam, não aquelas, mas como uma importância disso como uma única, ou talvez como uma possibilidade de escapar ao poder normalizador, que aí sim retomar a ideia que ele vai chamar depois de práticas de si, mas tem muito a ver de um outro jeito, retomar a ideia de transgressão que ele traz no começo da sua obra. Então, entender que essa aproximação entre esses autores, elas são possíveis, e quem as for fazer tem que ter a coragem de enfrentar essas aproximações e fazer esse exercício para entender aonde está possível aproximar. Então, a Butler vai ajudar a gente a pensar outras coisas para o currículo cultural que não foram pensadas? Beleza. Vamos entender o pensamento dela? Beleza. E agora o que a gente faz com tudo isso? Né? Então, acho que o exercício feito, né, por vocês, que vem nessa iniciativa, nessa proposta, abre um outro momento para a gente fazer debates aqui, né, para a gente fazer essas discussões. E que eu acho que são de extrema importância para a gente também evitar de falar superficialmente, né, e a gente conseguir ou escapar das estilingadas, mesmo de bermuda, né, velho? Como eu não estava sem microfone, você já me falou de estilingue, de mamona e de calçado Vulcabras 700 vezes. Você nunca usou ele em defesa, mas você já me falou 200 vezes. Assim como eu já te falei outras 200 vezes. E para marcar hoje 100 anos da gloriosa Associação Portuguesa de Esportes, estamos vivos. Tá bom por aqui. Quem que está falando que não aí, velho? Você fala isso toda hora, eu conheço suas histórias todas. Você quer que eu conte pro pessoal? Conta você o que você fez com o gato, quando você flechou o gato. O pessoal acha que você é bonitinho, etc. Conta pros seus cachorros o que você fez com o gato. Vai lá para parar de latir. Na hora que a Judite começar a latir, você conta o que você fez com o gato aí. Agora, antes de voltar, você vai ter que contar para todo mundo. Vocês ficam pensando que o velho é legal? Só vou dizer que o velho não é mais o mesmo. Pessoal, já que o Mário me chamou para essa conversa aqui, né? Ainda bem que eu não sou mais o mesmo, né? Não, eu estou falando que eu que não sou mais o mesmo, né? Esse velho não é mais o mesmo. O Rubens, eu entendi que você abriu esse espaço para a gente fazer algumas colocações. Penso que sim, né? Eu fiz uma exposição total do resto do capítulo e eu acho que, não sei, agora que as pessoas têm para debater, né? Certo. Então, o Mário se inscreveu e estava o vizinho aqui com a máquina ligada e da salada, então eu fiquei com o microfone fechado. Eu queria, primeiro, né, dizer para o grupo, né, que bom, né, o trabalho que vocês fizeram. Eu não quero parecer piegas, mas vocês me desculpem, né, eu vou dizer uma coisa. Acho que vocês sabem, já falei isso milhares de vezes, né, o meu pai era uma pessoa com pouca escolaridade e um dia eu tinha que ler um livro para a escola e aquele livro estava me enchendo o saco, né? E aí eu perguntei para o meu pai se eu precisaria ler o prefácio, as notas de rodapé, esse tipo de coisa. Aí meu pai me disse uma coisa assim, né, que eu adotei para minha vida. Falou assim, olha, você precisa ler tudo que te permita entender o livro, né? E aí você já me ouviu dizer que deveria existir uma lei que obrigasse a ler o prefácio, né?
Quando vocês começaram, lá na semana passada, pelo prefácio, eu achei sensacional. Porque, o Rubens, muito do que eu entendi, que você sentiu nessa sua exposição, eu senti também, né, nessa etapa final do texto. Mas eu me remetia, toda hora eu falava, não, mas ela já avisou isso no prefácio. Essa questão do gênero é um problema, gente. Então, ela não vai fechar as respostas, né? E várias vezes eu fiquei pensando assim, Rubão, fiquei pensando, nossa, bom, mas e agora, né? E agora? Então, ela só vai abrindo problemas, ela só vai abrindo problemas, que são questões que a gente tem que considerar, né? Como o próprio Mário já pensou, e não usá-las como a solução para aquilo que a gente vê na escola ou na sociedade como um todo, mas para usá-las, né, como explicações possíveis para a gente entender. Essa é a minha primeira colocação. A segunda colocação, e aí eu chamo para o debate, como o Rubens fez. Não, aí a gente vai para o debate, não, aí a gente vai para o baile, né? Então, eu quero chamar para o baile as pessoas que entendem melhor o texto do que eu, com relação à importância que a autora atribui ao patriarcalismo, né, essa questão da heteronormatividade, e eu fiquei com a impressão, por isso que eu estou convidando aí a Aline e a Sindel, né, para essa conversa, eu fiquei com a impressão, em certos momentos, que ela chega, inclusive, até a responsabilizar as mulheres, né? Fiquei com essa ideia, falei assim, nossa, mas então não vai ter alternativa. Vocês perceberam? Ou seja, ela faz um desenho de como as coisas operam na sociedade contemporânea, que parece que a gente fica rendido, né? Mas aí toda hora eu me perdoava, porque eu falava, não, mas lá no prefácio ela já disse que isso aqui é um problema, ela já disse que isso aqui é um problema. Mas a cada parágrafo, a cada página, eu tentava encontrar um caminho e eu não via esse caminho em lugar nenhum. Me parece, pela exposição final agora, né, mas do grupo inteiro, mas pelo fechamento que o Rubens deu, que é mais ou menos a sensação que fica quando a gente termina este capítulo. E aí, assim como ele disse, né, da importância de avançar para o segundo capítulo, para a gente também ver como é que as coisas se desenrolam, né, fica aí já o convite, e aí fica o convite para que vocês leiam o segundo capítulo. Eu lembrei muito do exercício que nós fizemos ao ler O Local da Cultura, do Ron Baba, porque ele também se remete muitas vezes à psicanálise. Eu lembro que chegou até um encontro, e isso fica mais forte ainda no segundo capítulo, chegou até um encontro lá no grupo, lá no momento presencial, né, que eu até falei, olha, vamos parar aí, né, aí pedi ajuda da Sindel, da Marina, né, por conta do nosso curso de pedagogia, que ele é bem forte nessa questão psicanalítica, para a gente retomar alguns conceitos da psicanálise, até para que a gente pudesse compreender melhor o que ele está colocando, né, citando Lacan, né, e citando, quando necessário, ela, né, recorrendo também a Freud. Né? Então, essa questão, né, gente, que está, no meu entender, né, tomada como dada no texto, é sempre importante que a gente lembra, né, como é que o pai atua para a psicanálise, como é que o pai atua na formação da nossa identidade, né, como é que o consciente é influenciado e como é que a gente não tem o domínio disso, e ela vai lembrando isso o tempo inteiro, mas a gente fica com a impressão, a gente não, né, ela deve ter escrito com a impressão que os seus leitores entenderiam todas essas questões. Era isso, quero parabenizar o grupo, quero ver se as colegas aí, ou qualquer outra pessoa, né, pensou dessa maneira, pensou de outra maneira. Estou aí ansioso para ouvi-los e ouvi-las. Deixa eu, antes de passar a palavra, só para fazer um comentário rápido. Primeiro que você explicou a questão da flechada, né? Essa é a primeira questão. A questão do Lacan, a questão do Lacan, ela difere um pouco da questão do Freud, mesmo, olha, estou falando também, assim, pelas poucas coisas que eu escuto, que não é o pai, né? Mas é a questão da lei da interdição, e que quem vai fazer esse papel é a cultura, não necessariamente o pai, porque também é uma leitura, eu sei que o velho sabe disso, né? Mas é uma leitura que às vezes a gente faz que fica fazendo uma... e aqueles que não têm pai, não sei o quê. Não é a figura, né, de quem interdita, e a crítica que se faz então há um sujeito antes, não há um sujeito? Então, só para lembrar assim, né, para esses de tradição freudiana, quando a gente nasce, né, e a gente é tirado da mãe, ali é um corte, né, e se entende que a criança ali já tem sensações, ela já é afetada, mesmo que ela ainda não tenha
né, toda uma capacidade, né, biológica, estrutural, para que aquilo se torne algo racional, né? Mas ali ela já sente esse corte, né? Então ali já é um momento de ruptura, que aí depois a explicação é que sempre o tempero tem um desejo, porque aí são outras coisas, né? Então, para a gente pensar sempre que, assim, como que a cultura atua nesse processo de interdição da relação das crianças com aquele que representa a figura da mãe, do pai, ou mesmo do cuidado, né? Ou adulto, assim, né? Só para a gente deixar isso pontuado. Certo, velho? Aliás, aprendi isso com o velho. Naquelas aulas lá atrás, em 1850. Nas aulas da Idade Média. Gente, bem colocado, né? Não é o pai pessoa, tudo bem? É a função simbólica que o pai exerce, né, na organização das nossas ações, do nosso pensamento, da nossa vida, né? Mesmo as pessoas que não têm pai vivem essa experiência na ótica psicanalítica. Eu queria voltar na sua fala, Marcos, e eu explicar qual é o exercício que eu tenho feito com a Butler. Eu tenho tentado mergulhar no que ela está escrevendo, tentando me desvincular de relações com outros autores, para tentar compreender primeiro como que ela faz a sua escrita, né? Como que ela tensiona os autores que ajudam ela a escrever, e como que se desenrola aqui no Brasil o pensamento dela. E uma coisa que eu estou percebendo é que em muitos momentos a gente faz certa confusão com o que a Butler está dizendo, até por conta das publicações e dos textos que chegam no Brasil muito depois. Por exemplo, esse livro que a gente está lendo, ela escreveu em 89, né? A edição que eu tenho, a 18ª edição, é de 2019. Eu não sei qual foi a primeira edição que chegou no Brasil. Ela escreve um livro desse e depois ela escreve esse para tentar justificar aquilo que ela escreveu aqui. Eu vou ler o que está escrito atrás, né? Esse daqui é o Corpos que Importam, que foi publicado na língua materna dela em 93. Aqui no Brasil só chegou o ano passado. E aí ela vai dizer assim, ó: ofereço esse texto, que aí eu digo, parece uma bíblia, para mais de 300 páginas, em parte como forma de reconsiderar algumas seções do meu livro Problemas de Gênero, que causaram confusão, mas também como um esforço para pensar mais sobre o funcionamento da hegemonia heterossexual. Alguns críticos da Butler pensam exatamente como você disse agora, Marcos, que em alguns momentos ela chega a dizer que a culpa é das mulheres. E aí, talvez o esforço desse livro seja para tentar melhor compreender o que ela está pensando. E aí ela coloca assim, olha, o funcionamento da hegemonia heterossexual na criação da matéria, sexuais e políticas, como uma rearticulação crítica em várias práticas teóricas, incluindo os estudos feministas e queer. Esta obra não pretende ser programática. E ainda, como uma tentativa de esclarecer minhas intenções, ela também parece destinada a produzir novos conjuntos de mal entendidos. Espero que, ao menos, eles se provem produtivos. Críticas feitas a Butler após essa publicação do livro que a gente está lendo. A questão que o Rubens colocou sobre o corpo, ela dialoga com alguns autores e ela se aproxima na tentativa de dizer que o corpo mas que não deveria ser. Aí depois ela diz que o corpo ele está em processo, e em outros momentos ela vai pensar o que esse corpo pode fazer em algumas entrevistas, mas ela, de fato, ela não se debruça, Rubens, na tentativa de compreender a ideia do corpo. É uma crítica muito pesada que se faz a ela, mas compreendendo toda a leitura que ela faz com a ideia de potencializar a existência de corpos e que esses corpos se tornem importantes, né, na sociedade, que eles possam ser passíveis de luto, dá a entender que ela está pensando nesse corpo que sente, esse corpo que está ali na linha de frente, sem tentar se conectar com nenhuma coisa do que é o corpo. Mas isso é uma leitura bem rasa do que eu tenho também, e é o que eu vou tentar me debruçar na pesquisa. Uma outra crítica
é relacionada com a questão da performatividade. E muitos autores vão dizer que o texto que ela fala, nesse texto, né, de problemas de gênero, quando ela fala da performatividade, parece muito próximo da ideia de performance. E aí, em Corpos que Importam, ela vai fazer uma aproximação de performatividade com a citacionalidade. E aí, é um outro momento de escrita sobre a performatividade. Então, eu acho que as angústias que a gente vai tendo, né, ao longo do texto, ela chega para tentar entender muito depois, muito além, né? Então, eu acho que essa leitura é a inicial dela. Então, assim, talvez a gente teria que depois ter um outro momento para pegar uma outra obra dela e para ver se ela deu conta do que a gente está pensando aqui. Que eu acho que as críticas e as rupturas e as coisas que deixam a gente desestabilizado com o que ela fala, na Bíblia, ela tenta justificar. Só que para a gente aqui no Brasil, chega só em 2019, só o ano passado, sendo que foi publicado em 93. Então, eu acho que em alguns momentos a gente fala de coisas e não acompanha o pensamento dela porque ela está viva ainda, né? E aí, me desculpa, né? É isso que fode, né? Para a gente, é ela estar viva. Então, quando você acha que você está compreendendo o pensamento dela, dali ela dá uma dobra e ela está pensando de outro jeito, e ela já fez articulação em outro momento, em outro campo, e ela escapa de você, né? Então, eu me vejo nesse momento pensando assim sobre ela, né? É isso que eu queria dizer. Ô, Aline, eu queria falar uma coisa pro velho, depois do que você disse. Velho, você não foi o único, nós, né? Nós não somos os que escrevemos um livro para explicar o outro. Tá vendo? Até a Butler fez isso, cara. Exato. Não, e é muito engraçado, né? Que é um livro super pequeno, se comparado ao que ela teve que explicar para justificar, né? Eu confesso que eu não cheguei na leitura desse ainda, porque eu preciso entender primeiro esse. Eu acho que eu queria fazer só um adendo no que a Aline falou, que às vezes a gente tem essa sensação de que ela está, que nem o Marcos falou, né, criticando as mulheres, porque a gente ainda também, de certa forma, está tentando entender essa, enfim, genealogia, e está tentando desmistificar isso a partir da noção de identidade também, né? Só que o que ela está falando, na verdade, é que muito mais do que entender o que é essa identidade, o que é essa questão de gênero, esses problemas de gênero que ela está trazendo, é a gente entender o que se faz disso, né? Então, o que eu faço dessas questões que vão surgindo? O que eu faço desse corpo que é identificado como tal? O que eu faço dessa performatividade que está situada ali, né? Então, muito mais do que entender, de fato, um gênero específico, né? Alguma coisa específica do gênero, é entender o que se faz a partir disso e o que se faz disso. E aí eu acho que por isso que tem muito a questão da performatividade bem forte, que vai começar a partir desse terceiro capítulo e que vai ser melhor trabalhada, enfim, em outros textos dela, né? E que eu acho que é o caminho que ela propõe, né? Eu acho que é o caminho que ela propõe a todas as... Eu penso a escrita da Butler na seguinte ideia, né? Olha, com relação à identidade, por exemplo, ela traz autoras dentro do movimento feministas que vão trabalhar com isso para dizer, as pessoas, vocês estão escorregando. E aí ela mostra onde as autoras estão escorregando. E aí ela traz, de certa medida, quais são os efeitos desse escorregar dessas autoras para depois propor uma ação, que aí, penso eu, que esteja totalmente vinculada com a ideia de performatividade. Né, que talvez a gente precise, e aí eu penso que essa questão da performatividade possa ser trabalhada dentro do currículo cultural, porque penso que agora, nesse momento, até a leitura que eu tenho, seja a proposta que ela tenha para tentar essa subversão da identidade, para tentar essa rasura, para tentar a ideia da paródia, seja esse conceito de performatividade. Sim, atrelada à ideia da citacionalidade, Marcos. Mas, nesse momento, nesse livro aqui que a gente está estudando, ela não relaciona a performatividade com a citacionalidade, ela vai relacionar só depois nos corpos que importam. Porque, depois da publicação, fica essa crítica a ela, se essa performatividade não estaria relacionada com a performance.
E aí, a todo momento, ela tem que justificar que não é a mesma coisa, que não é isso que ela está dizendo, e aí ela se junta à ideia da citacionalidade, que eu ainda tenho pouquíssimas leituras. Ah, e que nós descobrimos, né, Cíndio, aliás, ontem, que a Butler se identificou, se denominou, enfim, como não binário. Então, a gente precisa agora não falar a Butler, né? Não dá para falar mais a Butler. Ela se identificou como não binário. E aí falar como, Aline? Me desculpe a ignorância. Butler. Só Butler, sem pronome, sem nada. Sem pronomes. Tá vendo como que ela foge do sistema? Ela tá viva. Tem alguém inscrito? Não, primeiro eu queria aí parabenizar o Rubens, porque essa última parte a gente tinha lido junto, né, o capítulo, e participado aí do grupo, feito reunião e etc. E eu não seria capaz de fazer esse tipo de análise que ele fez, eu aprendi bastante. Segundo que eu acho que quando o Rubens se referiu que ela não trata de um corpo, eu acho que ele estava se eu estiver errado, você me corrige, mas eu acho que ele estava se referindo ao corpo de arquivo, né? O corpo de uma genealogia sem um corpus de arquivo. Até porque se a gente esperar que no primeiro capítulo ela vá relacionar as questões de sexo, gênero, sexualidade junto com o corpo, aí a gente está pedindo que ela faça demais, né, numa obra e, sobretudo, no primeiro capítulo. Eu acho que a proposta dela é inversa, né? Combater essa ordem compulsória que a gente tem, né, de ligar os pontos entre sexo, gênero e sexualidade, né? E se a gente traz a ideia de corpo aqui, mas não do corpo que eu acho que o Rubens se referiu, que é o arquivo, mas do corpo, né? O corpo, braços, cabeça, etc. E esse corpo, a gente mais uma vez caiu numa cilada, porque a gente olha para as pessoas e a gente quer de novo ligar os pontos, adivinhar qual o gênero dela, qual a sexualidade dela e qual enfim, eu acho que não é isso, né? Não se trata disso. E aí, ainda que a gente está falando do primeiro capítulo, eu achei muito bom, eu achei que tem várias teses aqui. Na hora que o Rubens leu, e eu já tinha lido de novo, né? A ideia de gênero como um conjunto de atos repetidos, isso é muito foda, cara. Isso é muito louco, porque a gente repete, mas já é uma outra repetição, sabe? E aí, de novo, né, eu me vejo aí lendo a partir do meu olhar deleuziano para o negócio, porque a repetição nunca é a mesma, né? Então, gênero como um conjunto de atos repetidos, estilização repetida do corpo, aí aqui aparece a ideia do corpo, né? Mas o estilo é algo que demanda um esforço do sujeito combinado com aquilo que ele se, né, compreende enquanto possível, né, relacionado com a linguagem, agenciado pela linguagem. Então, achei isso muito bonito também, muito potente. Eu acho que essas três coisas aí são coisas que estão relacionadas com a performatividade, né, que a Aline falou. A ideia de uma aparência, puta, aparência é muito lindo também, falar de uma aparência da substância, uma aparência de gênero, né? Eu não vejo problema, uma vez que a aparência é sempre a imitação, é sempre o que aquilo parece, mas não é, porque nunca tem uma ontologia do gênero, né? Isso é muito bonito também, e a ideia de paródia, né? O gênero enquanto paródia, isso, putz. Então, olha só aqui o que eu destaquei estava em um parágrafo final, e aí eu discordei um pouco do Rubens, que ele falou assim, aparentemente ela desconstrói, mas não coloca nada no lugar. A gente ainda está no primeiro capítulo, então a gente tem que ter calma, né?
Mas só isso aqui para mim, putz, eu achei absurdo, assim, achei sensacional. Eu não tinha pensado nessa possibilidade de desvincular essas três coisas, e aí com o encontro de hoje, também desvincular a noção de corpo, né? Então são 4 coisas que a gente tem que tentar de alguma maneira aí não fazer esse exercício de ligar os pontinhos, sabe? Daquela atividade que criança faz, né? Que tem que ligar os pontinhos e um com o outro, etc. Então, eu achei que tem coisa pra caramba aqui. Eu gostei muito e tô ansioso aí pro segundo grupo aí vir com mais coisa. Ô Pedro, antes de alguém fale alguma coisa, eu acho que seria interessante você desenvolver um pouco melhor essa questão do corpo como arquivo, né? Porque eu acho que é um conceito que a maioria aqui não entende essa ideia de que a gente tem um corpo, mas que a gente vive o corpo, né? Então, o que é essa coisa do corpo arquivo? Acho que seria legal você trabalhar aqui, desenvolver, e acho que até pensando como essas questões de gênero vão constituindo esse arquivo. Né? E eu, pela aquilo que o Rubens coloca, eu não também, pela leitura, eu também não entendo que falou de um outro corpo, né? Eu acho que há uma ausência de discutir esse corpo arquivo, até para pensar em performatividade. Não sei, o que você explica para todo mundo aí? Eu acho que quem vai poder ajudar nesse caso é o Rubens, se no momento que se ele se lembra, né? Se no momento que ele falou que nessa ideia não tinha aí um corpo, eu entendi que ele estava falando da genealogia que a Butler vai tentar, a partir de Foucault, fazer uma genealogia da sexualidade, e aí ele fala assim, ó, mas não tem um corpo aqui. E aí eu acho que ele estava se referindo ao corpo, corpus, e aí não é mais corpo, é corpus de arquivo. Eu gostaria de falar um pouquinho também. E aí, se for isso, quem pode explicar muito melhor, inclusive, é o Clayton. Se me permite me explicar primeiro, por favor, daí eu vou pedir socorro para o Cleiton e para a Glória, que são os Foucaultianos aqui do grupo, né? E é foda que você quer esmiuçar, estudar tudo, e aí todo mundo quer discutir aquela curiosidade que eu joguei na apresentação, né? Vocês são um bando de... Né? Enfim. Mas a curiosidade foi o seguinte, tá? Porque eu não acho que ela não discuta corpo. Quando ela tá falando de psicanálise, né? Ela tá falando do quê, né? Tá falando do corpo, né? Então, o corpo aqui que eu tô referenciado, o problema de se arriscar a ler de tudo é que você não é especialista em nada. Mas lembrando de uma aula do Silvio Galo sobre a fase genealógica de Foucault, é que, para ele, na primeira fase, Foucault fica na linguagem, né? Na construção, quase a linguagem como uma estrutura, e na fase genealógica ele vai ver como que isso incide sobre o corpo. Então, é um corpo arquivístico, Pedro, na medida em que ele vai procurar arquivos, né, leis, legislações, relatos, né, sei lá, o Foucault vai buscar nos locais mais loucos informações sobre como era o trato com o corpo. Mas o que interessava não era uma discussão filosófica sobre o corpo, mas sim quais eram, né, como que esses regimes de verdade produziam certos tipos de práticas sobre o corpo, né, mostrando como o poder agia sobre o corpo, especificamente Vigiar e Punir, que abre essa perspectiva genealógica, vai apontar como era tratado os corpos dos detentos, né, por isso que ele abre lá, comparando a execução do poder soberano, pré-modernidade, né, para com a invenção das prisões, tá? Então, isso foi uma pequena passagem que eu vi de uma palestra sobre a Butler, onde todo mundo ali, que parecia todo mundo ler Butler, todo mundo concordou, realmente, nesse livro, né, ela não traz a prática. E eu dei uma olhadinha nos próximos capítulos, me parece que ela fica discutindo autor, discutindo ideias, e ela não faz o trabalho arquivístico Foucaultiano, né, de buscar... Então, peraí, como que é o tratamento do corpo, né, transexual, do corpo lésbico, etc. Ela não traz isso nesse livro, né. Então, foi uma curiosidade, até porque nós não terminamos de ler o livro, até porque eu não sou Foucaultiano, mas é bom que a gente desenrole por aqui, e aí eu peço ajuda aos Foucaultianos aí para esclarecer essa questão. Ô Rubens, eu concordo com tudo que você falou. Para mim, até esse capítulo 1, me parece, não que isso seja uma questão
de primeira importância, mas me parece que a Butler faz muito mais uma arqueologia do que uma genealogia, porque ela traz alguns discursos com status de discurso científico, então ela traz algumas pesquisadoras e apresenta descontinuidades em relação ao entendimento de gênero e sexo dessas autoras. Então, até aqui, me parece que ela faz muito mais uma arqueologia. E a questão da genealogia é isso mesmo, né? Naquele texto, Nietzsche, a genealogia e a história, o Foucault coloca o corpo como uma questão central, né? E é por isso que ele vai, na fase genealógica, sempre procurar textos menores, marginais, então ele vai procurar relatos de anônimos, de desajustados sociais, é dali que surge a Herculine Barban, por exemplo, né? Então, a questão do corpo está presente, e a ideia é ele tentar desmontar, né, algum discurso que por vezes está vigente aí, às vezes até por séculos, né, mantém uma certa regularidade. Então, não sei se a Glória vai falar, né, mas... eu queria. Deixa eu reforçar e deixar você falar assim, mas a questão é, eu gostaria que para as pessoas que estão aqui, que não têm acesso a esses textos, o que é um corpo-arquivo? Arquivo de gestos, arquivo de memórias, o que é essa ideia do corpo-arquivo, né, que você citou, Pedro, ou se, né, aí eu já aproveito e já jogo uma bucha para agora, porque eu estou esperando, na verdade eu ia fazer essa pergunta lá no doutorado dela, mas acho que não houve um espaço para isso, mas eu posso pensar o corpo como um dispositivo? Agora, avancemos. Vocês me colocam em cada situação, mas eu não sei se eu dou conta de responder, mas assim, pensando a noção de arquivo com Foucault, eu acho que o arquivo é aquilo que tem as marcas das existências, e acho que essa ideia de marca de existência pode ser importante para a gente pensar, que significaria aquilo que foi possível de se dizer dentro de condições históricas de possibilidade, condições sempre acidentais, que se mantém ou não se mantém. Então, eu lido muito com essa ideia do arquivo enquanto aquele conjunto de coisas ditas que foram possíveis de serem ditas dentro das circunstâncias permitidas pela história e pela linguagem, né? E aí o trabalho de Foucault é todo um trabalho sobre arquivo. Aí quando a gente faz essa relação entre arquivo e corpo, eu já não tenho tanta propriedade para falar da forma como o próprio Foucault trata o corpo. Acho que essa é uma seara bem mais complexa, né? Hoje mais cedo, o Mário até, em outro momento, ele falou, tanto quanto complicado a gente estudar o corpo sob uma perspectiva Foucaultiana, nos exige uma outra mirada, até porque Foucault, ele fala de muitas coisas, então, assim, eu lido melhor com a noção de arquivo e lido com muita dificuldade para pensar o corpo com Foucault, né, que é o meu principal companheiro teórico. E aí, dentro dessa compreensão de arquivo, quando vocês estão construindo aí essa relação, porque nem faço essa relação no próprio texto da Butler, estou fazendo aqui com vocês, eu acho que há duas possibilidades, né? Dá para a gente pensar, isso que vocês já falaram, que eu acho que é isso que o Clayton fala um pouco, em fazer uma genealogia do corpo nos arquivos, que eu acho que é um pouco isso que o Foucault faz e que a gente tem mais conta. Agora, pensar o corpo como arquivo já seria pensar o corpo como esse conjunto de marcas de existência, né? Que eu acho que não é um gesto que Foucault fez, ele não investigou o corpo arquivo, eu acho que ele investiga a constituição do corpo, o que vem a ser corpo pelos arquivos, até com outros nomes, né? A própria noção de sujeito. Agora, pensar o corpo como arquivo, o que me surge agora é justamente isso, essas marcas históricas de existências, marcas que a linguagem torna possível, que o próprio discurso torna possível, marcas de existência no próprio corpo, seria olhar para esse corpo como essa condição de existência, e eu acho que é um gesto muito mais de pensar as forças em presença e não de recuar, porque Foucault sempre recua, né? Até por isso
ele atua aí as questões históricas, né? Então, os arquivos dele são sempre arquivos de recuo histórico de certas temporalidades, que é assim que ele procede metodologicamente. Agora, a ideia de corpo arquivo me remete para essas marcas de existência, o corpo como o arquivo mesmo dessas marcas de existência, em pensar as forças em presença, e não necessariamente nesse gesto genealógico, enfim, não sei, é o que eu penso no momento. Ainda que seja um arquivo recente, acho que talvez um exemplo bacana ou um exemplo próximo da gente, a gente pode pensar os relatos de experiência do grupo como um arquivo corpo. Eu acho que é um bom exemplo de a gente ver o corpo, poder estudar o corpo arquivo a partir desses relatos, por exemplo. Cleiton, eu gostei muito do que você falou agora, né? Porque isso abre uma outra possibilidade, né? Eu estou orientando um trabalho, né, que está investigando essas questões do corpo nos relatos, né? Mas tem poucos elementos lá para a gente pensar, porque talvez, ou com certeza, né, é algo que nunca se deu muita atenção, por incrível que pareça. A gente fala das práticas, mas a gente não fala do corpo. Vou ler um pedacinho de uma apresentação de um trabalho de dança, né, que eu tenho, não sei de onde eu tirei isso, né, mas isso está nos meus buracos aqui, que me veio a ideia para a gente pensar essa ideia do corpo como arquivo. E aí, Glória, eu não tenho muita lembrança e muita certeza, mas acredito, né, nesse momento, que naqueles textos do corpo tópico, né, nos outros corpos, né, naquela sequência de conferências, né, que tem das heterotopias, etc., eu acho que ali tem esses indicativos do corpo como arquivo. Então, o textinho que eu tenho aqui, que está nas minhas bagunças, é assim: não podemos mudar de corpo. Nós não vamos nascer, a gente pode mudá-lo, mas não mudar de. Né? Então, podemos mudar a forma como cuidamos dele. Podemos retocá-lo, podemos pintá-lo, podemos ignorá-lo. Podemos protegê-lo, podemos amá-lo, podemos ultrapassar limites no desejo tópico de o transformar noutro corpo. Podemos muita coisa, mas não podemos deixar. O corpo é a casa que nos calhou e por muita vontade que dê, não podemos simplesmente fazer as malas e mudar de casa. Como é próprio da casa, o corpo habita inúmeras memórias, quer sejam aqueles gestos cotidianos que aprendemos por repetição, quer sejam imagens de aprendizagens passadas que emergem aparentemente do nada. Sabemos exatamente o que fazer quando temos um corpo à nossa frente. Estendemos a mão, moldamos os dedos e a palma das mãos ao copo. Pressionamos e trazemos o copo aos lábios. Mas quem é que se lembra de ter aprendido pela primeira vez esse gesto que fazemos todos os dias? Então, acho que a ideia de performatividade pode se aproximar dessa discussão do corpo-arquivo. Acho que o Cleiton trouxe uma coisa muito interessante, porque a gente pode dar pensar um foco maior como essas práticas não só vão subjetivando, né, as práticas corporais, mas como elas são vividas na aula, elas são forma de subjetivação, mas que também possibilitam essas vivências do corpo, e acho que isso está no Nietzsche. Né? Apesar do Nietzsche pensar essa coisa do corpo, essa coisa da vida de um outro jeito, né? O Foucault dá uma guinada nisso, mas isso está lá. E eu acho que o conceito de vivência que a gente traz do Nietzsche, né, como esse primeiro momento, né, de ser afetado sem a razão e depois a experiência que isso gera, né, ajuda a pensar essa coisa do corpo. O corpo arquivo ajuda a pensar tudo isso, e acho que a ideia de performatividade da Butler pode, né, também se aproximar aqui. E aí eu volto à minha fala, né, quando a gente pega esses autores, a gente começa a compreender o pensamento deles, a gente vê como eles conseguem fazer possibilidades de aproximação de conceitos e afastamento de outros. Eu acho que essa é a grande sacada hoje. Mas, só para eu terminar, assim, acho que a partir disso que o Cleiton fala dos relatos e desses que você traz, desses outros textos de Foucault, talvez a gente possa pensar num gesto analítico mesmo, que vai olhar para esse corpo-arquivo, que não é necessariamente uma terminologia que Foucault cunhou, mas que dá para pensar com ele, né? Esse corpo-arquivo como marca das existências, marca das experiências, num gesto que olhe para os próprios arquivos que constituem esse corpo. Eu acho que quando você olha, quando o Cleiton fala de olhar para os relatos de experiência, você olha para um arquivo que constitui o corpo para pensar como o próprio corpo ali se manifesta enquanto um arquivo. Enfim, para por aqui.
Acho que deu esse silêncio, deve ser um sinal que mais ninguém quer usar a palavra. Se ninguém quer usar a palavra, acho que a gente pode passar, então, a palavra para as pessoas que estão responsáveis pelo capítulo 2. Eu muito brevemente. Glória, eu tenho a impressão que em alguns momentos o Foucault usa sim o conceito de corpus de arquivo. Eu tenho a impressão, quase a certeza de que sim. Eu não sei a obra. Bom, se me permitem, eu tenho só uma colocação, que os colegas Foucaultianos foram encontrando possibilidades de pesquisa, né, a partir de Foucault e tal. E aí eu queria apresentar uma outra coisa, né, que me incomoda um pouco, que é uma questão de pesquisa para mim, né, e também aponta caminhos para o grupo, já que nós estamos lendo o Butler, que é naquele livro do Stuart Hall, que nós, inclusive, já lemos no grupo, se eu não me engano, ou pelo menos o artigo do Silva, que está no mesmo livro, né? E aí, nesse artigo, chamado Quem Precisa de Identidade, que eu mencionei lá atrás, no último encontro, o Stuart Hall vem debatendo, então, né, essa questão do potencial do conceito de identidade, né, para trabalhar com o circuito da cultura. E ele vai tateando possibilidades de pesquisa, né? E aí ele aponta no final do texto algumas coisas importantes sobre a Butler que eu gostaria de compartilhar, né? E chamar a atenção para a gente pensar aí nas próximos... Para a gente, pelo menos eu vou fazer o semestre prestando atenção nisso, né? Acho que cada um tira o que lhe interessa, né? Mas, pelo menos, a minha leitura da Butler vai ser para focar nisso, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, então, até quase final do texto, ele vai dizendo, então, né, a perspectiva lacaniana, e depois ele apresenta a perspectiva Foucaultiana, dizendo que Foucault jamais aceitaria a psicanálise como categoria de análise, uma vez que a psicanálise é só mais um dispositivo de poder, etc., né? Aí ele vai dizer assim, que para bem ou para o mal, né, essa porta da psicanálise para Foucault estava fechada. Aí ele diz assim, ó, felizmente ela não permaneceu fechada. Em problemas de gênero, e mais especificamente tá em inglês aqui, né, Bodies That Matter, deve ser Corpos que Importam, deve ser isso? Não sei como é que ficou a tradução. Sim, esse aqui, Corpos que Importa. Qual é a página, Rubens, por favor? É a página 127, do último artigo, do Quem Precisa de Identidade, do Stuart Hall. Aí ele vai dizer, e mais especialmente, então já, né, a Aline já tinha nos alertado, né, que esse corpos que importam é mais, né, é uma resposta e está mais aprofundada as questões. Já concordo com a Sindel aqui, da gente, de repente, mergulhar na Butler em outras obras. Aí ele diz assim, Judith Butler analisa, por meio da sua preocupação com os limites discursivos do sexo e com as políticas do feminismo, as complexas transações entre o sujeito, o corpo e a identidade, ao reunir em um único quadro analítico concepções Foucaultianas e perspectivas psicanalíticas. Então, sabe aquele meme do explodir a cabeça, assim, né? Assim que eu fico me sentindo, né? Porque como é que ela consegue, né, dar conta de unir essas coisas, né? Aí deixa eu ver se tem alguma frase aqui, porque daí são 3 páginas, não vou ler as 3, ele vai esmiuçar um pouquinho. Rubens, oi. Só para te falar, sem te cortar, não sei se vocês conhecem, ou você particularmente, tem um autor brasileiro, né, que é o Christian Dunker. Valeria a pena acompanhá-lo, né? Ele tem canal no YouTube, ele é um professor da USP, e sim, ele é não só ele, mas muitos psicanalistas que fazem essa relação Lacan-Foucault, e são alguns, nessa maldita mania de classificar, são os pós-lacanianos, né? Então eles vão fazendo isso, que acho que é o esforço que a Butler faz, que o Hall anuncia aí lá em 90, né? 90 e pouco. Né? Mas eu acho, se a gente assiste um pouco, pegar os canais dele, os textos dele, faz discussões interessantes, fique mais claro para a gente compreender. Eu concordo muito. Eu tenho acompanhado ele, mas não os artigos científicos dele. Eu tenho acompanhado os artigos de jornal, né? Porque ele ficou famoso agora, né? Aí, nos artigos de jornal, ele não explica essas coisas, né? Ele só vai dando ali as análises, né, para o público geral. Mas tem razão, Mário. Eu acho que
compensa ficar atento, né? Aí, eu não sei se eu tenho uma frase dela aqui mesmo. Bom, que daí ela talvez comece a explicar, né, essa união, tá? Diz assim: pode haver uma forma de sujeitar a psicanálise a uma reelaboração Foucaultiana, mesmo que o próprio Foucault tenha recusado essa possibilidade. De qualquer forma, esse texto aceita como ponto de partida a ideia de Foucault de que o poder regulatório produz os sujeitos que controla, mas que o poder não é simplesmente imposto externamente, mas que funciona como meio regulatório normativo pelo qual os sujeitos são formados. O retorno à psicanálise é orientado, ou seja, não é um retorno, né, lá no Lacan, né? Pois, pela questão de como certas normas regulatórias formam um sujeito sexuado, sob condições que tornam impossível de distinguir entre a formação psíquica e a formação corporal. Então, aí, né, ele encerra o texto dele e tal, não traz muitas avanços nesse texto especificamente, né, ele só vai apontar algumas coisas que me interessou lá atrás de Le Butler, né, o meu interesse em Le Butler tá aí. E por que eu aponto isso, né, para nós aqui enquanto grupo? Porque todas as produções do currículo cultural, né, entre tantas outras lacunas, ela se preocupou com o âmbito discursivo, né? E aí, discursivo, aqui eu estou me referindo tanto ao discurso oral quanto às práticas, né? Mas a preocupação está aí, né? E a preocupação nunca foi, né, nos efeitos. O máximo que nós fizemos em termos de efeitos, né? E aí eu estou falando do sujeito, do corpo, né, em termos quase, que a única resposta que nós teríamos até então seria a psicanálise, né, se nós fôssemos seguir Hall, Butler, né, essa galera que até então forjaram o currículo cultural junto com outros, né, se nós fôssemos seguir, o mais perto que nós chegamos foi nos trabalhos do Jorge e do Marcos, mas eles fizeram o quê? Eles foram justamente entrevistar as crianças e ver essa discursividade, ver, né, enfim, e não entrou em termos psicanalíticos, nunca adentraram em termos psicanalíticos, né? Então, eu chamo a atenção porque a resposta que eu escolhi lá no doutorado foi pensar tudo isso como agenciamento, né? E aí, Pedro, eu concordo, foi o caminho que nós escolhemos, né? Agenciamento, desejo, Deleuze, Ronick, né? E aí tem algumas respostas legais por ali. Mas o grupo em si, tirando eu e você, o grupo em si nunca deu esse passo, né? E eu acho que Deleuze é uma outra olhar para isso, né? Que inclusive condena a própria ideia de cultura. Então, talvez pela Butler, né, seja um casamento mais, não sei, mais fácil de articular, né, mas tem ali alguma coisa mais palpável para se trabalhar, né? E não rever todos os pressupostos, né, todas as formas criadas pelo currículo cultural até aqui. Então, eu achei importante mostrar isso, né, como um limite, né, até onde a gente foi, estudando, fazendo, produzindo, pensando, e daí em diante galgar novos caminhos, né, queria ressaltar isso só, antes de passar para o grupo 2. Muito bem. Acho que a gente pode. Nina, só antes de você falar rapidinho, eu acho que, Rubens, eu acho que a gente pode tentar essa aproximação quando ela entra no conceito de abjeção. Talvez a gente consiga alguma aproximação a essa que você está propondo, né? Enquanto prática discursiva, como que esse processo, né, de identificação, de não identificação vai criando, né, certos sujeitos enquanto objetos e que vão sendo nomeados, classificados, hierarquizados, e aí talvez seja um caminho que a gente consiga pensar. Mas quando chegar nesse conceito, a gente volta a essa discussão que você propõe. Tudo bem? Então, acho que a gente começa pela Marina, né, Marina? E enquanto a Marina conversa com vocês, eu vou encaminhar 3 links para vocês no grupo do GPF. Nós temos 31 pessoas hoje, e a gente queria dividir em 3 grupos. Então, vocês vão escolhendo as salas e vão se encaminhando para lá. Depois que a Marina falar com vocês, tá? Então, boa tarde.
para todos e todas. A gente tinha pensado numa dinâmica para um pouquinho mais de tempo. Então, a gente vai adaptar, e o que der para dar conta hoje, beleza, o que não der, a gente continua no próximo. Eu vou apresentar aqui o que a gente tinha pensado, tá bom? Um minuto. Bom, então, eu vou colar aqui no chat, porque não está apresentando, a gente não perder tempo. Então, nós pensamos a gente dividiu o capítulo 2 naqueles subitens que aparecem. Nós não pegamos todos os subitens, nós escolhemos os 3 primeiros. A introdução, os 2 primeiros, desculpa, a introdução e o primeiro. E aí, a ideia é que a gente se divida agora em 3 grupos, que são esses links que a Nina estava comentando. Então, nós estamos em mais ou menos 30 pessoas, entraria 10 em cada um desses grupos, e nós vamos fazer uma discussão sobre uma proposta que vai estar colocada lá para esses grupos. Nós teremos um tempo para isso, a gente fez a previsão de mais ou menos meia hora, e depois a ideia é que a gente retorne aqui para essa sala para debater o que a gente discutiu nesses grupos menores, mais ou menos como a gente fazia quando estávamos na reunião presencial. A Nina já jogou lá no grupo, Nina, os 3 links? Já joguei, agora eles estão querendo que a gente coloque aqui nos comentários. Não sei se consigo fazer isso. Quer que eu ponho, Nina? Eu ponho, Nina. Tá bom. Dentro desses grupos menores, a gente elencou alguns temas que são abordados nesses subitens do capítulo 2, que nós julgamos que seria interessante olhar mais e aprofundar, mas eles também não são impeditivos que a gente extrapole a discussão, e, enfim, caminhe para outros lugares também. Aí, dentro